Boa noite a todas e todos, senhora vereadora, senhores vereadores, servidoras e servidores aqui da Câmara, também nos acompanham, nos auxiliam até altas horas, e a quem nos acompanha também aqui no plenário, as pessoas que estão em casa, também guerreiros resistentes após uma sessão longa e tortuosa. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social também branca e gravata preta. E eu sempre tenho dedicado o tempo da minha exposição pessoal para falar dos problemas da cidade, propor soluções, mostrar o trabalho que eu tenho realizado, projetos de lei, moções de apelo, reuniões com o Executivo. Mas nessa noite eu quero pedir licença para falar sobre uma situação que está acontecendo aqui na Câmara e na política da nossa cidade, de modo geral. A vereadora Naila, inclusive, falou muito bem sobre isso na última sessão, e eu sinceramente imaginei que haveria uma mudança depois disso. Mas, infelizmente, não foi assim, pelo que vimos nesses últimos dias, e especialmente hoje aqui na sessão. As discussões desta casa, que deveriam permanecer no campo da argumentação, no campo técnico, ou que seja no campo ideológico, isso faz parte da política, mas elas estão se tornando cada vez mais personalistas. Fala-se muito sobre pessoas e pouco ou quase nada sobre projetos. E isso me incomoda muito, porque nós estamos aqui sendo pagos com dinheiro público, mantendo toda essa estrutura da Câmara também com dinheiro público, e o mínimo que nós deveríamos apresentar como resultado à população por todo esse dinheiro investido seriam ideias, projetos, soluções para os problemas que nós vemos todos os dias e que a população vive todos os dias nas ruas de Vinhedo. Ouvimos também agora há pouco, agradeço, obrigado. Nós ouvimos agora há pouco a leitura de que foi protocolado e acatado, aliás, pela maioria, um novo pedido de abertura para apuração de denúncia contra a vereadora Cris PC, por um motivo que já foi superado, inclusive, que seria uma suposta quebra de decoro parlamentar, em uma Câmara que sequer tem um código de ética vigente. Enquanto isso, mais dinheiro público, mais energia, mais recursos humanos indo para o ralo. Enquanto isso, mais projetos de interesse da população sendo reprovados sem justificativas pela base do governo, sem ao menos uma linha nas páginas dos jornais sobre isso. Só para tornar público... Claro, vereador, por favor. Eu gostaria de pedir a parte, porque, infelizmente, os outros vereadores eles nos questionam, a mim e ao Luiz, mas não nos dão a oportunidade de responder. Né? Assim, você me corrija, mas não dão a oportunidade para que a gente possa corrigir a informação que é passada. Eu entendo quando os vereadores sobem aqui e falam, mas a gente só acatou a denúncia. Não é violência. Então, por que a denúncia contra a vereadora foi acatada e a denúncia contra os vereadores homens, que tinha provas, não foi acatada? A minha foi acatada 2 vezes, mas dos outros vereadores não foi acatada. Não merecia ser acatada, só a minha merece? E aí me falam que não cometem violência política de gênero? Desculpa. Eu entendo, mas não concordo. Entendeu? Outra coisa, eu gostaria de falar que eu fico extremamente triste de ver uma causa tão nobre, uma luta tão séria, como a luta contra o racismo, ser utilizada de forma leviana dentro dessa casa. Como foi utilizada hoje, não gostaria de falar de pessoas, mas foi utilizada hoje pelo vereador Val, que insinuou que o meu problema com ele seria por conta da cor. Eu já questionei, inclusive, uma vez o vereador Mazinho, quando fizeram uma postagem maldosa nesse sentido, se de alguma... Obrigado, presidente. Perfeito, vereador, perfeito. E só para tornar público também, tentam intimidar, tentam me ameaçar. Outro dia aqui na Câmara mesmo, o vereador me perguntou se eu estou alinhado com esse ou com aquele político. E aqui eu entendo que somos todos adultos, nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. Mas só para deixar claro, o meu alinhamento e o alinhamento do PDT Vinhedo são com o povo, com os 83 mil vinhedenses que querem ver isso aqui funcionando, e não como palco de picuinha. Eu entendo que a tribuna da Câmara não é lugar para desabafo, porque a população merece ouvir coisas muito mais propositivas, soluções práticas e também teóricas para os problemas que a população está enfrentando. Mas diante de tudo isso que nós estamos vivendo, é impossível nós, que somos parlamentares e que temos uma visão crítica também sobre essa situação,
não chamarmos a atenção das pessoas para os ataques que a democracia está sofrendo em Vinhedo. E como isso tem impactado negativamente a vida de todo mundo. Para muita gente isso nem é novidade, mas que fique aqui mais esse registro público e um apelo para que essa forma odienta, binária, personalista de se fazer política seja jogada na lata de lixo da história de Vinhedo. Obrigado. Obrigado. Agora falando sobre o que interessa para a população, na última semana, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC protocolamos o projeto de lei número 159 de 2021, que busca estabelecer um prazo máximo de recapeamento asfáltico em vias públicas após a execução de obras públicas e privadas de infraestrutura ou saneamento. E nós temos visto muitas reclamações por parte dos munícipes a respeito da demora no recapeamento das ruas e avenidas. A gente tem até uma imagem para ilustrar, Soninha, por gentileza, de um aniversário que foi comemorado pela população de uma rua, pelas pessoas ali que moram em frente a esse buraco, que foi aberto para uma obra de manutenção da Sanebave e que não foi fechado, não teve o seu recapeamento. Então isso leva sujeira, terra, pedras para dentro da casa, para dentro do quintal das pessoas e também muitos veículos são obrigados a desviar desses buracos abertos e nesse movimento podem causar acidentes. Isso sem contar que em muitos lugares houve obras como a ligação de água, por exemplo, mas o recapeamento que foi realizado não foi de qualidade. Então hoje o asfalto está em processo de afundamento, está cedendo, e isso pode ser até pior, mais prejudicial para os veículos do que o buraco aberto, como a gente está vendo aí na imagem. Obrigado, Soninha. E recentemente houve até um acidente envolvendo um ônibus escolar na Capela por conta de uma situação parecida, por conta de um buraco aberto que ficou ali também sem a manutenção. E a justificativa é de que não há massa asfáltica, de que a massa asfáltica ela está em processo licitatório. Mas a população não pode ser prejudicada por isso. Esse é um problema de gestão, um problema de planejamento. Então, com o projeto, nós queremos estabelecer o prazo máximo de até 7 dias úteis para que esse recapeamento seja realizado. Aqui na Câmara nós já tivemos indicações nesse sentido, tivemos indicações do vereador Tiago Marra, que não está presente, do vereador Rodrigo Luglio, tantas outras, e agora a gente quer dar uma vazão a isso por meio de um projeto de lei, para que isso se institucionalize aqui na cidade de Vinhedo, não fique somente na indicação, a gente quer ir além para que a Prefeitura cumpra com o seu dever e leve a infraestrutura por completo e não somente uma parte. Seguindo nessa pauta, outro problema que tem chamado muita atenção em Vinhedo é em relação às vielas. Em alguns bairros de Vinhedo, o urbanismo ele foi desenvolvido tendo em vista a criação de vielas entre os lotes. São locais que, em teoria, deveriam ser aquilo que nós chamamos de faixas não edificáveis. Elas facilitam a instalação, manutenção dos serviços para as residências, assim como tubulações de água e esgoto, dutos de gás e tantos outros. Só que uma vez que esses espaços estão escondidos atrás dos muros, quase sempre não tem uma iluminação pública também, não são acessos que são utilizados tão recorrentemente pela população, eles têm funcionado mais como locais para consumo de drogas, para descarte irregular de lixo, do que para a função que eles foram projetados. Então, Soninha, por gentileza, a próxima imagem, só para a gente ter também uma ilustração de como está a situação de algumas vielas do nosso município. Essa, no caso, no Parque das Paineiras, região do bairro Capela. E algumas delas também estão numa situação tão ruim que elas têm sido propícias para a proliferação de animais peçonhentos, transmissores de doenças, caramujos, mosquitos, como a gente está vendo aí na imagem, algo que pode até colocar em risco a vida das pessoas e dos animais domésticos. Obrigado, Soninha. Então, pensando nisso e ouvindo as reclamações de várias pessoas, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC protocolamos a moção número 706 de 2021 para que a Prefeitura seja notificada sobre esse problema e estude uma forma de resolver isso de maneira inteligente, sem cercear o direito de ir e vir das pessoas, mas também sem jogar a sujeira para debaixo do tapete ou fazer vista grossa. Então, Vinhedo com certeza merece muito mais do que isso que a gente viu nessas imagens. E ainda falando sobre moções, nessa semana também protocolei a moção número 705 de 2021, junto com as vereadoras Naila de Souza e Cris PC. E nós encaminhamos a minuta do projeto de lei de criação do calendário oficial do município. Esse projeto de lei foi reprovado pela maioria da Câmara. E eu tenho participado ativamente do Contur,
reparei nessa lacuna da inexistência de um calendário oficial e com as vereadoras nós construímos esse projeto de lei junto com o Contur, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, inclusive com e-mails registrados sobre isso. E com todo respeito à população e aos parlamentares, mas algumas coisas que acontecem aqui na Câmara nos deixam absolutamente perplexos. Porque mesmo com toda essa construção do projeto, com a detecção de um problema, a reunião com todos os atores envolvidos, seguindo à risca o roteiro da elaboração de uma política pública, ele foi reprovado. E aí, no começo dessa sessão, nós ouvimos na leitura do expediente que um parlamentar que votou contra o projeto de criação do calendário oficial, sem dar uma satisfação, protocolou um projeto de lei nessa semana para quê? Para criar uma data no calendário oficial. E ainda escrevendo calendário oficial com iniciais maiúsculas, como se fosse um substantivo próprio, como se existisse esse calendário. E fingindo que ele não foi reprovado exclusivamente por picuinha política, a gente sabe disso, e por desavença pessoal, há menos de um mês aqui nesse próprio plenário. Então é bom a população ter consciência disso, porque quando nós exigimos uma satisfação, ela não é para a gente, não é para alimentar o nosso ego, porque eu pelo menos estou aqui para fazer política pública. E eu desafio qualquer um a retomar as sessões e ver se eu votei contrariamente a algum projeto do governo, simplesmente por picuinha política, ou se eu votei contra e não justifiquei por quê. Então a satisfação que nós exigimos é para a população, porque senão o povo é feito de bobo. O parlamentar vota contra a criação de uma ferramenta essencial para a cultura, para o turismo, e depois parece querer apenas se promover com aquilo, queria o dia disso, o dia daquilo. Então também mais uma coisa para a gente chamar a atenção da população. E da mesma forma que eu protocolei essas moções, na última semana eu também me reuni com uma série de problemas e tomei conhecimento de uma série de problemas envolvendo acessibilidade nas escolas. Então, me reuni com a Secretaria de Educação, que estava fazendo uma visita a uma escola no bairro Capela, e fui convidado para essa visita por uma equipe também da sociedade civil, que tem atuado nos conselhos e que tem feito essa interlocução com o poder público. Logo na terça-feira, então, eu acompanhei essa equipe e eu espero muito que esse seja o primeiro passo para a adequação daquela escola, no caso foi a escola Professora Magdalena Lebes, e que seja também o primeiro passo para a criação do nosso tão sonhado Plano Municipal de Acessibilidade nas escolas. Pode ser até com um nome diferente, mas com o mesmo intuito, que é o de garantir acessibilidade, inclusão e dignidade a essas pessoas. A gente está vendo até uma imagem aqui projetada pela Soninha, obrigado pelo lembrete, acabei não chamando a imagem, mas para ilustrar, nós estivemos então com essa equipe da Secretaria de Educação, Diretoria de Infraestrutura, engenheiro, com a equipe da sociedade civil, pessoas que têm atuado por essa pauta, e o nosso sonho, o nosso intuito é que a acessibilidade ela seja uma política pública institucionalizada em Vinhedo e que ela esteja presente em todas as escolas. Nós sabemos, pelo orçamento do município, que temos R$ 2.300.000 para o ano que vem, o ano de 2022, na LDO, para a reforma de escolas do ensino fundamental e R$ 2.300.000 para a reforma de escolas de ensino infantil. Então, que esse dinheiro ele seja empregado para as reformas e, ao mesmo tempo, para garantir a acessibilidade, as rampas, todas as normas técnicas sendo respeitadas e sendo colocadas em prática, para que a gente também não fique naquele Vinhedo forte e sustentável, mas forte e sustentável para quem? A gente precisa que todas as pessoas tenham acesso aos equipamentos públicos, aos prédios públicos, e isso sim é sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local sustentável, são termos que todos gostam, mas que muitos não conhecem o significado. Não é só meio ambiente, é também ampliação da cidadania e dos instrumentos de participação social. Na última semana nós consolidamos as emendas impositivas, elas foram destinadas, foram lidas inclusive no expediente aqui dessa noite, e hoje à tarde nós tivemos o lançamento do Distrito Turístico Serra Azul, que inclusive já foi tema da minha fala em outras sessões. E eu gostaria de abordar esses assuntos e outros relacionados à pauta do meio ambiente, da expansão urbana do município, só que aqui, infelizmente, o tempo é curto e eu vou tratar disso com mais calma na próxima sessão. Para quem acompanhou, quer saber mais sobre as notícias, as iniciativas do mandato, por favor, no Facebook Luiz Vieira Vinhedo e no Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo. Ou para quem preferir, Gabinete 2030 sempre de portas abertas. Venha ver o que o mandato tem feito pelo desenvolvimento sustentável de Vinhedo e pela defesa dos ideais democráticos. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.